Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março de 2019. Estamos iniciando mais uma edição online nas redes sociais do programa Hora da Notícia, que é transmitido pela Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. Como de início, eu quero agradecer aqueles que já ontem fizeram o compartilhamento do nosso vídeo, como a Francisquinha Cunha, o José Guedes, a Márcia Rodrigues, o Henrique Costa, o André Luiz Pinto, o Olavo Souza, José Soares, o Ayrton Bandeira, o Alexandre Viana, Francisco Edvar, Marileide Menezes, Márcio Pompeu, Auriclécio Macedo, o Márcio Borges, a Sandra Cabral e o Grijalva Costa. Mandar um bom dia também para o Odair, lá de São Paulo. E também para quem já entrou aqui no Facebook, como a Fernanda, lá da Itália, né? O nosso querido Michel Mendonça, bom dia. Elizabeth Magalhães, minha querida, estava com saudade de você. William Moreira, Flávio Cavalcante, a Catarina Capistrano, a Regina Sena, bom dia, querida Catarina, né? Quanto tempo, né? Precisa se encontrar. Flávio Cavalcante, bom dia para você. O Márcio Borges de Castro também, mandando um bom dia para a gente. Já entrei em contato, estou aqui na base em Sobral, já entrei em contato com Fortaleza, estamos só aguardando aqui um momento aqui para a nossa entrada. Bom dia, André Capiberibe, bom dia, Renata Abreu, bom dia, Paramoti, bom dia, nossa vasta legião de ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Já abracei aqui antes de conversar com você, aqueles que partilharam o nosso vídeo ontem. Bom dia, André. Eu, Eu concordo, não é só acabar com o Banco do Nordeste, mas eu acho que tem que melhorar, tem que avançar. Aliás, eu acho que o Brasil está passando aí por uma ruptura, que muita gente faz uma análise que o governo Bolsonaro está sendo tosco, não está sabendo articular. Eu acho que nós estamos aprendendo uma nova convivência do executivo com o legislativo. Então, muita gente faz uma análise com o retrovisor, né? Olha, era assim, o FHC faz uma análise, porque na época do governo dele, ele foi tido como um bom articulador, o Lula foi tido como um bom articulador, aquele presidente em que a crise entrava grande e saía menor, a Dilma, a crise era pequena, aumentava, né? E agora estou dizendo mais ou menos do Bolsonaro. Mas eu acho que essa crise, na verdade, é benéfica. Eu acho que é um novo tempo. Um novo tempo, a relação não pode ser mais aquela. E o Bolsonaro não tem se afastado. Eu não vou dar cargos em troca de o toma lá, dá cá, né? Mas vimos aqui o deputado Domingos Neto, de uma forma altiva, devolvendo os cargos, porque não iria trocar cargos por votos. Vírgula, né? Essa forma altiva. Na verdade, não acha os cargos, não acha que os cargos estejam à altura dessa troca de votos. Todos fizeram, aprenderam, é uma prática antiga. Então, da mesma forma que essa relação do executivo, aliás, os três poderes estão se engalfinhando, né? O Legislativo tenta abrir uma CPI da Lava Jato que não tem fato determinado, portanto, vai para o lixo, né? Porque você se pergunta assim, eu entendo que a gente tem anseios para que tudo fique limpo, né? Tanto o Executivo, quanto o Legislativo, quanto o Judiciário. Mas você vai investigar o que com essa CPI, né? Se não tem um fato determinado, é difícil você abrir. Ó, nós vamos aqui abrir uma investigação para ver se a gente encontra algum mal feito. Isso aí não existe, né? Isso aí é uma coisa completamente. E não é inconstitucional. A função fiscalizadora do executivo sobre o judiciário não diz respeito aos atos jurisdicionais. Não pode dizer, esse juiz agiu errado quando tomou essa decisão. Não. Aí, se você tiver algum indício de que aquela decisão foi tomada por venda de sentença, por exemplo, como aconteceu aqui no Ceará, aí tudo bem. Então é sobre os atos administrativos, só sobre os atos administrativos é que uma CPI do Legislativo poderia fiscalizar o Judiciário. No mais, não tem, né?
Ninguém sabe se o Bolsonaro está fazendo da melhor forma, mas está aprendendo. Na verdade, está aprendendo porque é uma coisa nova. Então, hoje tem essa crise, aí tem a CPI da Lava Toga, que estão falando, né? Aí de lá para cá vem o judiciário, aí abre uma investigação também estranha, né? Também sem fato determinado. É uma coisa esquisita. E tem essa agora, que essa emenda de ontem foi uma clara derrota do governo, e o governo, às vezes, olha, não quer admitir uma derrota, o próprio PSL, quando viu que estava derrotado, não foi todo mundo, então foi quase unânime aquela votação. Imagina assim, é uma votação, sempre se fala, olha, com a PEC é difícil de votar, porque é uma vez, são duas votações. Ontem retiraram aquilo do fundo do baú e num dia só fizeram as duas votações e vai passar no Senado. O que é que acontece? O que é que aconteceu ontem exatamente? Desde o governo Dilma, eu até tinha falado isso já, discutido uma vez aí com o André, sobre o orçamento impositivo. Esse orçamento impositivo já se fez a partir do governo Dilma. O que era antes? O governo envia o Congresso, envia o orçamento para o Congresso. O que é o orçamento? É uma peça que diz o que é que o governo vai receber, né, vai arrecadar e vai gastar durante o próximo ano. Antes também tem o plano plurianual, sobre os 4 anos. Mas o orçamento anual é aquilo, olha, o governo tem uma projeção de arrecadar X, e em cima dessa arrecadação, ele vai gastar Y, né? Porque isso aqui é para a saúde, isso aqui tal, papapá. Hoje, nós vivemos o que chamamos de orçamento engessado. 90% da grana que o governo arrecada, ele tem que usar para aquelas despesas obrigatórias e para a Previdência. Então, previdências e despesas obrigatórias consomem 90% do orçamento. Então, o governo já teria apenas deste orçamento, apenas 10% de discricionariedade, né? Para usar para o seu custeio, para uma emergência que acontece aqui, um brumadinho acolá, essas coisas que ele não pode tirar de outros cantos. O Guedes já estava propondo uma PEC para a desvinculação de parte das despesas obrigatórias. Para quê? Para dar mais margem para o governo atuar naquilo que ele imagina que seja. Ele formula as suas políticas públicas e diz, eu preciso de mais dinheiro para executar essas políticas. Então, já era uma proposta, já era uma ideia do Guedes apresentar uma PEC da desvinculação das receitas, com o objetivo de quê? De dar mais discricionariedade, de dar mais margem de articulação do governo nas suas políticas. O que é que o Congresso fez ontem? Diminuiu essa margem. Não apenas, quer dizer, a PEC do Guedes ainda pode ser apresentada, mas sem ela ser apresentada, ontem foi uma derrota crucial para o governo. Por quê? Diminuiu, em vez de aumentar. O governo quer aumentar. Ontem o Congresso diminuiu. Pois bem, desde a época de Dilma, voltando para o orçamento. O orçamento vai para o Congresso, vai para a comissão mista do orçamento. Lá os deputados se debruçam sobre a peça orçamentária e fazem as suas emendas. São aquelas emendas parlamentares que os deputados costumam alardear por aí. Ó. Eu fiz uma emenda aqui para o Hospital X, para o calçamento acular. São essas despesas que são levadas para os municípios e para os estados, onde geralmente o deputado é votado, certo? É lá para o seu quintal. Antes, era só barganha, era só moeda de troca. Por quê? O deputado apresentava, mas não era impositivo. Aí o governo de plantão, o presidente dizia, eu vou atender ao deputado X que votou comigo, né? Aí sim é o que se chamava de venda. A partir do Temer, quando a oposição sacanamente dizia, ele comprou com emendas, aquilo era um horror de mentira. Porque desde 2015, ainda no governo Dilma, as emendas individuais dos parlamentares passaram a ser impositivas. O que é isso? Toda emenda que fosse aprovada, vamos lá, o deputado Y aprovou aqui uma emenda para ajudar lá para o Castanhão, não é suposto. Aliás, por falar em Castanhão, o Auriclés está reclamando, eu vou me juntar nessa reclamação, tá? Você esqueceu o açude de Araras como sendo um dos maiores açudes do Ceará. Eu nasci no sopé
do Açude de Araras. Bom, deixando de falar em água, né? Pois bem, a partir daí, não, os deputados, na hora que aprovam aquela emenda, ela passa a ser impositiva. O que é? O governo tem a obrigação de executá-la. O que é que houve ontem? Existem as chamadas emendas individuais de cada parlamentar e as emendas de bancada. Quais eram as emendas impositivas? As emendas parlamentares, as individuais. Na PEC de ontem foi aprovada que também as emendas de bancada passarão a ser impositivas. Compreende? Antes, para evitar a barganha, as emendas individuais aprovadas eram impositivas, isto é, o governo tinha que executá-las. A de bancada podia ser e podia não ser. Era uma negociação com o Estado. O que é de bancada? Os deputados do Estado se reúnem, apresentam uma bancada, uma emenda coletiva, que é chamada de bancada, para trazer dinheiro para o Estado. Com isso, das receitas líquidas das emendas impositivas era 0,6% do total. Hoje passou para 1%. Isso quer dizer que os estados vão ganhar, e por isso todos os deputados vão votar. Isso é de interesse vital para os deputados, ver as suas emendas aprovadas. E agora também as emendas para os estados, em torno de 125 bilhões. Então, isso é muito sensível aos deputados. Eu concordo com o Renato, ao dizer assim, olha, isso daí dá força para o legislativo, para dizer, olha, eu também faço parte, de uma certa forma, da administração do Brasil. Eu consigo trazer recursos da União, recursos federais, aqui para o meu município, aqui para o meu estado. Está perfeito isso daí. Agora, isso daí, sem a desvinculação das receitas, é um horror para qualquer governo federal. Então, foi um recado claro para o Bolsonaro, para o Guedes, né, que ontem, lamentavelmente, fugiu. Eu acho que tem que ir para o embate, e lá mesmo que não tivesse, vai para o embate, defenda a sua reforma, é a reforma necessária para o Brasil, vá para lá com convicção e com técnica, porque o Guedes é muito competente. Então não tem que agir com o fígado, não. Vá lá e haja tecnicamente, explique por que esta reforma é necessária e urgente para o Brasil. Então, Renato, é o lá e cá, certo? Eu concordo com você em termos conceituais, né? Que é bom que o legislativo tenha também essa altivez, que ele seja um adjutório do executivo para governar o país, porque ele está perto das suas bases, né? O governo federal não sabe bem. Aqui é como se fosse a antena. O deputado, o senador, é a antena dos municípios e dos estados brasileiros, dizendo, olha, nós estamos precisando disso aqui no nosso município. E ele vai lutar com o seu prestígio. Aí é a política, né? Aprovar essas emendas. E aprovadas, elas têm que ser executadas. Até então, eram executadas apenas as emendas individuais, e com a proposta de ontem, a PEC, aprovada ontem, com essa celeridade nunca vista, né? Ela não estava em pauta, essa emenda, então era uma coisa política, e com certeza ela vai ser aprovada no Senado. Quem é que vai ficar contra um negócio desse? Agora é ruim para o governo. Em contrapartida, eu concordo com você. A negociação era assim, olha, nós aprovamos essa PEC, que dá mais poder ao legislativo para dizer onde deve ser alocado recursos federais, né, que são arrecadados. Em contrapartida, nós vamos aprovar essa PEC, que o Guedes quer, a PEC da desvinculação das receitas obrigatórias. Hoje é uma coisa engessada, daqui a pouco, aí eu concordo com o André, daqui a pouco todo o dinheiro arrecadado é só para pagar a aposentadoria. Mas vamos analisar. O André está dizendo aqui, o pessoal do Facebook, né, que essa nova política, 3 presidentes aí tentaram fazer também diferente e morreram politicamente. Jânio Quadros. O Jânio é completamente diferente, né, é meio anacrônico, porque ele não fazia aquela luta, né, na verdade ele achava que o poder
forças ocultas. Na verdade, o Jânio é um caso à parte. No Fernando Collor, eu concordo com você, mas ele não tinha essa clareza ideológica de dizer, olha, eu estou aqui, era uma política antiga que existia. Não, ele foi para o puro e simples enfrentamento. No caso do Bolsonaro, ele se elegeu com essa plataforma e com esse anseio da sociedade brasileira. Não havia este anseio, por exemplo, lá na época do Collor. Era um outro tipo de anseio, um outro tipo de demanda social que acontecia até então. Eles. Não, vou te dizer. Pois é isso que eu estou te dizendo. O anseio era diferente, era a demanda. Qual era a principal demanda e o anseio? Qual foi o mote, por assim dizer, do Collor? Nós vamos combater os marajás, que era do serviço público. E nada mais, certo? Não dizia que haveria esse negócio de troca, não ter troca. Não tinha isso no discurso. Não tinha Pois é, mas ele falava, bom, é porque ele foi um forte na época, lembra-se que era Sarney, né? Então ele foi um forte, combativo, combatente contra o Sarney, onde havia muita corrupção. Mas foi um governo que também naufragou na corrupção e foi flagrado em vários casos de corrupção. Ele não tinha esse debate da nova, assim, olha, há uma compra de parlamentar. A corrupção era outra que existia, certo? A corrupção era, por exemplo, com as empreiteiras, né? Não era uma corrupção de você comprar deputados com cargos, não era, ainda não se falava na época de presidencialismo de coalizão. Esse termo veio a ser usado a partir do FHC, tá certo? Com Collor, ainda não tinha esse presidencialismo de coalizão. Ali foi realmente, ele não soube fazer, foi para o embate, achou que a população viria a seu encontro. Nesse aspecto, concordo com você, há uma linha aí entre o Jânio, o Bolsonaro e o Collor, de dizer, eu vou contar com o apoio da população. Com a Dilma, não. A Dilma foi completamente estabelhada. A Dilma floresceu dentro desse ambiente da coalizão. A Dilma floresceu e cresceu dentro dessa política antiga de troca de favores. Então, o que houve ali com a Dilma não foi uma tentativa, eu vou parar com essa troca de favores. Não, ali foi um embate dela, político, com o então presidente da Câmara. Mas a troca de favores já existia, apenas ela, a partir daí ela não soube fazer. O Bolsonaro é diferente, o Bolsonaro se elegeu na ruptura. Ele partiu para isso, olha, nós vamos romper, a nossa política é outra. Essa antiga política nós combatemos. E esse discurso do Bolsonaro foi frequente durante o seu mandato parlamentar. O tempo todo dizendo isso. Quando ele veio se eleger, e se elegeu em cima dessa plataforma, André. Então, seria, nesse momento, um estelionato. O estelionato do Collor, o Collor foi um estelionatário político, né? Ele dizia que se o Lula fosse eleito, o Lula iria congelar a poupança da população brasileira. Quem congelou foi ele. A Dilma disse que os seus adversários, falava da Marina principalmente, se fosse eleito, ia governar com os banqueiros e aumentar juros. Ela mal se elegeu, não estava nem no segundo mandato, já aumentou os juros. Então, isso é estelionato eleitoral. O Bolsonaro está ao contrário. Apesar de toda a pressão, apesar de todo mundo estar dizendo você tem que entregar cargos, né? Você tem que articular. Essa palavra articular, em outro, ele pergunta assim, o que é articular, né? É igual a pergunta, o que é o Golden Shower? Na verdade, ele sabe o que é e pergunta, ele joga para as pessoas, explicite isso. Defina o que é articular, que eu fiz a minha parte. Articular é eu comprar você com cargos? É óbvio que o governo tem que, em todo mundo, o governo divide a sua administração com os aliados. E isso, obviamente, abrange a distribuição de cargos com os políticos. Os políticos indicam técnicos, né? Agora, o que o Bolsonaro fez, assim, ele montou o seu ministério, está claro, montou o seu ministério em cima de técnicos, não houve troca política em cima dos ministérios, dos altos cargos, dos altos escalões do seu governo. Aí lá para baixo, terceiro.
Eu só discordo de você de que o Maia não precisa de nada do Bolsonaro. Precisa sim. E precisa muito. Esses caras estão no poder. Então você precisa dizer, não, o Maia não precisa de ninguém, então não precisa nem da presidência da Câmara. Por que que ele quis a presidência da Câmara? E foi ao Bolsonaro pedir o seu apoio. E teve o apoio do PSL. Isso é disputa de poder. O Maia precisa da presidência da Câmara? Precisou. Precisa ficar lá e ficar bem? Precisa. Agora, nesse momento, eu concordo com você, não é o momento de partir para confronto, para embates. Né? Ninguém sabe por debaixo dos panos quais são as demandas apresentadas pelos deputados. A gente entende aqui na superfície, né, o que vem à tona, né, o que está lá submerso, e há muita coisa submersa, a gente apenas tenta adivinhar. E é claro que o seu Rodrigo Maia tem interesses também, até, por exemplo, de ser blindado. Você sabe que a Lava Jato está aí. Ele também está envolvido em algumas delações. É o Botafogo. Ele viu ali aquele gesto, e aí não sei se é coincidência ou não, quando o marido de da sua, como é que é? Um sogro torto, né? Casado com a sua sogra, né? Que é o padrasto da sua mulher, né? Ele viu ali como se fosse também já chegando perto dele. Então, há também, não tem essa de não precisa. Precisa, todos precisam de todos, são interdependentes. Agora, é óbvio, concordo com você, que os filhos do Bolsonaro muitas vezes jogam fogo, porque eles têm esse conceito, essa concepção de que é uma nova política e que o pai deve se agir, se ater a essa nova política, mas você não faz isso assim com uma ruptura tão grande. Você tem que, passo a passo, né? Isso é estratégia. Se você vai para uma ruptura total de uma hora para outra, você pode perder apoio político, né? Até para governar. Você pode não ser empichado, mas você acaba ficando sem poder de administrar. É como se você fosse apenas um fantoche lá no executivo. O Bolsonaro precisa também ter força política. E a força política não é só isso que ele está fazendo. Eu concordo com você. Ele tinha que ir ao Senado, tinha que fazer. O articular nesse aspecto aí é de ser mais simpático. Eu não acho que ele precise trocar votos, mas eu acho que ele deveria resguardar os seus filhos. Olha, cuidado, né? Porque você acaba me atrapalhando. Cuidado, porque a reforma da Previdência, não é, o Bolsonaro tinha que pensar assim, não é uma questão só de mim. A reforma da Previdência é fatal para a sociedade brasileira. Então, se é fatal para a sociedade brasileira, então eu vou tirar um pouco de mim. Eu agora não sou mais simplesmente Jair Bolsonaro, eu sou o presidente da República. Então, saio um pouco desse pedestal e venho conversar com os caras. Rodrigo Maia, o que a gente pode fazer? Vamos aí, vamos ver se a gente coloca o relator. Até hoje não saiu o relator lá na CCJ, da reforma da Previdência. O que está faltando? Vamos conversar mais. Pode até não dar os cargos que eles todos querem, mas dizer, vamos ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode ampliar. Isso significa negociar. Até essa reforma do impositivo podia ter sido negociada. Como não está havendo essa negociação, essa reforma foi imposta, simplesmente, e como um recado ao governo. Tipo assim, governo, você não está sabendo negociar. Então, eu volto a... Concordo com você em alguma parte que ele não deve, mas ele não deve realmente dizer que, olha, eu simplesmente fiz a minha parte, agora é com vocês. Claro que não. Isso é em todo canto. Você tem que fazer, não pode fazer. É como agora eu vi hoje no Diário do Nordeste, mudando um pouco para cá, essa interferência indevida de você botar gente lá, estão dizendo que o prefeito está mandando lá. E hoje eu vi, assim, gente da base aliada. O cara mete o cacete tanto nos vereadores da oposição quanto da própria base aliada. Eu vi reclamação do Márcio Martins e também do Heron Moreira, né? Que tem lá um articulador, entre aspas, né? Um homem lá da prefeitura de Fortaleza tentando dizer o que é que os vereadores devem fazer, como é que devem se comportar. Isso sim, aí é uma interferência indevida, completamente indevida. Eu fiz esse parágrafo aí só para dizer que o governo precisa mais não fazer isso, o que a prefeitura está tentando fazer, mas deve articular melhor, deve se aproximar, deve jantar, deve almoçar, deve conversar mais. Isso está faltando. Parece que o Bolsonaro não tem muito apetite para isso daí. Isso é fazer política. Isso não quer dizer que seja política velha ou política nova. Isso nós temos que fazer assim. Nós temos que fazer a boa política. Não quer dizer que as práticas antigas, tudo das práticas antigas sejam ruins e tudo de novo seja bom.
Então, nós não podemos também cair nesse maniqueísmo. É uma nova política que quer colocar? Tudo bem, mas, na verdade, enfim, não é fazer a velha ou a nova política, não é fazer a boa política. Pois não, André? É outra vibe, né? Parece que os meninos, 3 meses depois, ainda estão deslumbrados com a vitória, né? Olha, agora nós precisamos governar. Olha, nós precisamos agora juntar todo mundo. Eu não sou mais o presidente apenas de um segmento, eu sou presidente de todos os brasileiros. Deve trazer gente, deve conciliar com todos, não fazer nada de errado, mas tentar sempre essas pautas positivas para o país está precisando disso, não é só Bolsonaro e sua família, né? Deu no que deu. Bom dia para o Márcio Borges, para o Ronilson Sérgio Evangelista, o William Moreira, a Sônia Boaventura, a Elizabeth Magalhães, lá em João Pessoa, a Catarina Capistrano, já tinha até falado, o Bené Gomes, bom dia, Bené. O Romilson está dizendo, hilário mesmo é ver os governadores dizendo na mídia que são contra a reforma e nos bastidores ligar para o Paulo Guedes pedindo pressa pela reforma. Até já comentamos isso aqui, né? Muitos dos governadores estão jogando para a plateia, né? Não, nós somos contra a reforma. Na verdade, eles precisam dessa reforma. Bom dia para Catarina Soares, o Domingos Sávio, de Senador Pompeu, o Auriclécio Macedo, doutor Paulo Roberto Soares, bom dia, trocando celular pelo Facebook. Pedro Luiz Oliveira, não se sai de um esquema viciado sem dor, é sempre traumático, né? É isso aí. Só tem que fazer aí uma calibração, né? Tem que calibrar esse negócio, não acaba perdendo todo o poder político, virando uma caricatura. Bom dia para Lulu Araújo Mesquita. O William Moreira diz que a harmonia e a autonomia dos três poderes, este é o grande desafio. E a gente está vendo aí refregas, né? Os poderes estão aí se atritando. A harmonia só virá quando realmente colocar em primeiro lugar os interesses do nosso país. Perfeito, William. É isso aí. Bom dia para Maria Célia Martins, para Helena Soares, Bené Gomes. Luciano, sua audiência em Sobral foi comprovada pela rede social. Foi um negócio realmente... Ontem, André, a gente falou sobre aquele caso absurdo aqui de um vereador golpista, né? Golpista, 171. Eu li ontem já Romário Araújo. Rapaz, é uma coisa fantástica, é uma coisa de sucupira. O cara prometeu emprego para todo mundo, André, e roubou esse povo, por folhazado na sua boa fé. É o velho conto do vigário. Pedia R$ 900 para as pessoas, para dar emprego. Me dá um dinheiro aí que eu te emprego. O dinheiro para fazer um curso. Muitas pessoas lesadas. Está terminando agora esse inquérito. O delegado está pedindo o indiciamento dele, né? Foram ouvidas todas as pessoas, ele próprio foi ouvido, e já abriu-se um novo inquérito agora lá de Martinópolis.
como aqui muita gente vem para cá estudar aqui, ele ficava dizendo que, olha, eu tenho aqui prestígio, e as pessoas acreditam, né? Puxa, um vereador, se fosse um bandido qualquer, uma pessoa que não tivesse nada, mas o cara, é por isso que a quebra de decoro é ainda maior, porque ele usa do cargo, da prerrogativa de vereador, de representante do povo, de um cara que tem prestígio, né? É da base aliada do prefeito, né? Como é? São 2 vezes por semana. Eu estou chegando agora, tá, cara? Então, não exige muitas informações. Eu acho que é quinta-feira, não sei bem, certo? Tem lá. Mas o cara não comparece. Faz muito tempo que ele não vai lá. Então não se cobra a presença dele e não vê ninguém. O presidente da Câmara não chama a atenção de ninguém. Aqui acolá um vereador de oposição fala. Tinha que ter um negócio mais forte, até em defesa institucional. Esse cara faz mal à própria instituição, à própria Câmara dos Vereadores. Ele tinha que ser caçado. Abriu agora um outro, ninguém sabe porque, e deve ser muito mais pessoas, porque a gente tem pessoas que, quando são lesadas, assim, não querem se passar por otários, dizer, olha, eu fui um otário, né? Caí no conto do vigário nesta época, se acha muito sabidão, mas sabidão está sendo esse vereador. Agora, eu acho que a Câmara é conivente. Pois bem, ontem, como eu falei sobre isso aqui, alguém pegou ou no YouTube ou na internet, recortou aquela parte, botou lá uma manchete, né? Vereador Romário dá golpe contra a faculdade. E mandaram, ontem eu recebi vários zaps, dizendo, Luciano, aqui está bombando em Sobral, todo mundo está recebendo esse zap, está compartilhando, mas não é exatamente a nossa audiência, mas é porque o fato em si é um absurdo. O Romário é um craque do crime. É um craque do crime. Então a cidade de Sobral não pode conviver com esse tipo de coisa. Um vereador manda e desmanda, faz isso, e os seus pares, como que coniventes, cúmplices. De certa forma, cúmplices. Porque não dizem nada, não fazem uma advertência. Esse cara não é sequer levado para, sei lá, um conselho de ética. Para dizer, olha o que está acontecendo, ninguém chama a atenção desse cara. Absurdo. Tem que esperar a ação do delegado, do Ministério Público, da Justiça. E o poder em si está sendo enxovalhado, achincalhado e não diz nada. Só porque o cara é da base. Se ele sair, vai entrar um vereador que é da oposição. Eu acho que Sobral está muito acima disso daí. Tem coisas em Sobral, André, que é assim, a velha. Aí sim, aqui é a velha, antiquíssima política. Sobral é conhecido por seu relacionamento interessante entre a ancestralidade, né? Porque o sobralense é muito cioso das suas tradições, né? E da contemporaneidade. É um estado de vanguarda. Agora mesmo nós estamos já comemorando 150 anos da lei do Einstein, que foi comprovada aqui em Sobral. O Jornal Povo hoje mesmo traz um astrofísico americano falando, o título interessante, sem sombra de dúvida, né? O título do livro é... Como? Não. Tem um livro, alguém caiu na esparrela, porque tem um livro de ficção que contaria que o Einstein passou por Sobral. Eu vi uma vez um deputado caindo nessa... Esteve no Brasil, sim, esteve no Brasil. Esteve no Rio de Janeiro. Agora, a teoria dele foi comprovada no eclipse, né, solar, e o local, ou dois locais, seriam os mais propícios para verificação. Um, Sobral, e outro em Porto Príncipe. Aí lá em Porto Príncipe, choveu nesse dia. E aqui em Sobral, né, é sempre esse calorão, essa coisa. Então, foi um ótimo local. Foi ali na Igreja do Patrocínio, onde o Cid Gomes, quando prefeito, inaugurou o Museu do Eclipse. Então faz agora 150 anos. Então Sobral tem essa coisa da ancestralidade, né? Dom José, essas coisas todas, e da vanguarda. Então tem coisas... Ontem estava discutindo aqui até com você, o presidente, o patrocinador master do Guarani, o Guarani, há muito tempo, não tinha... A autoestima do sobralense está de novo sendo recuperada. Incrível como o futebol, o esporte, tem um condão, tem essa magia de elevar a autoestima de um povo, né? O Guarani estava relegado. O Guarani talvez nem fosse disputar o campeonato este ano.
Ele ia dar o lugar dele, do Guarani, para o Caucaia. Aí entra uma pessoa, que é um cara que em tudo que se mete ele dá certo, é a fama dele aqui, né? Pegou o Guarani completamente desmoralizado, o time lá embaixo, se arrastando. Não tinha time, montou o time, houve alguns problemas, mudou o treinador, e o time hoje se configura como a quarta força do futebol cearense. Pois bem, ele conquistou a sua passagem para as semifinais do Campeonato Cearense e também conquistou uma vaga na Série D. Para o ano, o Guarani, que já foi campeão nacional da Série D, volta a disputar essa competição. Ora, isso é um fato, né? É um feito em Sobral. E a população, os torcedores, em geral, amam isso. O da D, a Série D, ele estava fora. Hoje ele faz a primeira partida da semifinal. Pois bem, nossa, aqui é a alegria total. Para Sobralense, tu sabe como é que é, né? Então, com essas, o time está invicto há 3 jogos, pelo menos, né? Aqui no Junco perdeu apenas 2, uma delas para o Fortaleza. Então, hoje o time está animado, o time sabe que o Fortaleza é uma Fortaleza, né? Mas todo mundo está confiante. E o Guarani, como disse o Ciro, é aquele time que a gente torce. Se perder, não tem problema, porque a gente sabe que o time é pequeno. Se ganhar, é uma alegria exagerada, né? Pois bem, certamente. E o estádio do Junco não está à altura do Guarani, não está à altura do povo sobralense. Então, esses temas, só para te colocar sobre a política antiga de Sobral, como é que as coisas ainda funcionam em Sobral, esse do Romário é um emblema, né? É uma chaga aberta falando disso. Pois bem, doutor. Pois é, mas, né, Sobral é mais elevado do que essa chaga nacional que tem por aí. Mas só um exemplo. Então, o doutor Oscar Rodrigues é o responsável por isso, é o patrocinador master hoje do Guarani. Ele é o reitor do Uninter que está bancando essa retomada do Guarani. Foi convidado pelo Oliveira Domingo, que é um grande profissional aqui de Sobral, grande audiência na Rádio Tupinambá, para falar disso. É pauta, é tema. Né? Fortaleza está atrás de falar, os veículos de comunicação de Fortaleza querem ouvir tal, como é que está o Guarani, como é que é isso, o que aconteceu, como é que isso aconteceu. Pois bem, ele ficou lá, passou bastante tempo lá com o Oliveira Domingo, numa boa, e conversou. Quando ele ia saindo, né, já para almoçar, na hora do almoço, a equipe do outro programa, do Carlos Torres, uma boa equipe também aqui de radialistas, do Carlos Torres, mais 2 outros radialistas, sob o comando do Carlos Torres, convidou. Não, continue aqui, doutor Oscar. Vamos conversar mais. Aí nessa conversa, acabou entrando também pelo aspecto político, falando disso, olha, o estádio do Guarani precisa ser melhorado, né? A prefeitura ou melhora esse estádio, ou entregue, o próprio Guarani está pedindo, né? Entregue que a gente muda, faz umas modificações, melhora, faz um estádio melhor. Pois não é que tiraram do ar, o cara estava no ar e tiraram, depois voltou, tiraram de novo. Aí ele, obviamente, denunciou que estava sendo vítima, né? E depois veio o presidente, o CEL, né? Da Tupinambá, dizendo que, na verdade, era manutenção. Não se justifica. Porque toda rádio hoje, André, você vai fazer... Nós trabalhamos em rádio, nós sabemos como é isso. Se a Rádio Assunção fosse fazer uma manutenção, ela já avisava, olha, vai ter manutenção de tantas horas às tantas horas. Né? Nenhuma manutenção é pegada de surpresa. Se fosse um acidente, caiu uma coisa, não sei o quê, tudo bem. É uma coisa fortuita, circunstancial. Mas manutenção é algo planejado. Você sabia a hora e quanto tempo, a previsão de quanto tempo aquilo vai acontecer. Aí veio exatamente em cima e veio depois a nota da Tupinambá, com todo respeito e carinho, que eu gosto da rádio, né? Eu trabalhei por lá durante muito tempo, gosto do pessoal que está lá, mas não se justifica isso que aconteceu e a nota realmente é muito fraca na sua desculpa de que foi manutenção. Dito isso, um bom dia para o José Sérgio Araújo. Comente a fala do Cajuru contra Gilmar Mendes.
Você está atrasado. Comentei na época, eu acho de uma irresponsabilidade total. Total. O Cajuru já tem, acho que uns 90 processos por causa dessa sua irresponsabilidade. Ele diz as coisas, ele não mede e já foi processado e já foi condenado várias vezes antes de ser parlamentar. Agora, como parlamentar, ele é blindado, não pode, né, não pode ser processado por causa das suas opiniões. Mas ele fez graves acusações contra o Gilmar e não apresentou nada de prova, nem um mínimo indício de prova. Então eu posso abrir aqui no microfone e dizer um bocado de coisa contra você, José Sérgio Araújo, né? Eu podia dizer, sem provas nenhuma. Aí ficava a minha palavra contra a sua. Como eu sou um simples mortal, você me processa e vai ganhar algum dinheiro aí de danos morais. No caso do Cajuru, e quando ele era apenas radialista, ele era processado e pagou alguns, foi condenado a alguns casos, e a sua incontinência verbal fez com que ele fosse várias vezes apenado. Agora, blindado, ele aumentou a sua irresponsabilidade e disse um monte de baboseira contra o Gilmar, que eu não sei se é verdade ou não é. Mas como não tem prova, como ele não dá nenhum indício, para mim é pura irresponsabilidade. Bom dia para Sandra Biguetti, lá no Japão. A Fernanda, lá, sucesso, sua dedicação e profissionalismo é notável, através da audiência do programa, parabéns. O Elton Pereira, que está sempre retransmitindo o nosso programa na sua web rádio Metro Interativo, lá de Maranguape. A Sandrinha Valéria, dia abençoado para vocês, meus queridos. O Alexandre Viana também mandando bom dia. O Gilardi Alves Sinésio também mandando bom dia. Pablo Martins acabou de entrar. Um grande abraço a muita gente, ninguém consegue abraçar todo mundo, mas é um carinho enorme, o calor, sentir esse calor de vocês aqui nas redes sociais. Nós aqui, André, nós temos uma força enorme, né? E muita gente usa o microfone de forma irresponsável. É um negócio que a gente chama de responsabilidade social. É fácil eu chegar aqui e abrir o balcão contra quem quer que seja. Mas a gente tem uma preocupação enorme quando vai falar. Esse do vereador, eu apurei, eu fui atrás, vi os inquéritos, né? Falei com o delegado. Então não é só simplesmente porque nem conheço o cara. Mas vejo que é um fato, é um absurdo, é um emblema que revolta a gente, que enche a gente de indignação. A gente fica indignado com essas coisas. Mas nós temos sempre que nos pautar pela responsabilidade de não embarcar em fake news, né? Principalmente em fake news que fala mal de algumas pessoas. Às vezes a gente embarca nas fake news que não, tudo bem, né? Não fez mal a ninguém, mas o bom é que a gente tem um compromisso com a verdade, que a gente possa trazer para cá. Isso é que traz credibilidade para o pessoal. Porque falar, esculhambar, falar mal dos outros, isso pode dar audiência, isso pode dar voto, no caso do Cajuru, mas tem que ter a contrapartida da responsabilidade. Eu acho que, acima de tudo, é a responsabilidade. Jogo de cena, André, para mim é jogo de cena. Puxa, deixa o cara governar. Se ele por acaso fizer alguma coisa, entre lá, mostre o que é que está vendo de errado. A comemoração, aliás, o ministro da Defesa disse que a palavra não é bem comemorar. Agora, se a gente for na palavra, né? Eu gosto das palavras, né? Eu sou amante de dicionários, né? Tem uns idiotas que dizem que dicionário é pai dos burros. Agora, burro mesmo é quem não vai ao dicionário. Quem é órfão do dicionário, esse sim é burro. Então, o dicionário vai na palavra. Se você vai na palavra comemorar, é rememorar, é trazer a sua memória. Você pode até usar a palavra comemorar para fazer uma crítica, tá certo? Eu vou comemorar o golpe de 64. Desça o cacete nele.
eu trago a memória, rememoro, comemoro e posso fazer uma crítica. Agora, posso também festejar. Então, o ato de comemorar é mais usualmente falado neste conceito de fazer festa, né? De comemorar o seu aniversário, de comemorar um fato relevante na sua efeméride, né? Vai lá. O que o Bolsonaro disse, né? Vamos dar a devida comemoração a 64. Por quê? Porque a partir do governo Dilma, tinha deixado de ter aquela ordem do dia. Essa comemoração, na verdade, são coisas... o ministro disse, olha, são coisas de soldado, né? É dentro dos quartéis, é lida, né? Tem a ordem do dia, a formação de formatura de cadetes, formatura de soldados, formatura deles lá, coisas internas. E ali faz uma ordem do dia para dizer o que é que aconteceu. Há uma reflexão do comando da tropa, do exército, da aeronáutica, da marinha. Todo ano isso era feito. Quando da Dilma, a partir do governo Dilma, ela, olha, não vamos mais fazer isso. E o Bolsonaro disse, vamos voltar a fazer isso. Então, o que o Bolsonaro está fazendo, se é verdade o que esses moços da Defensoria e da Procuradoria estão dizendo, Lula também cometeu improbidade, porque o Lula também fez. Só a partir da Dilma é que deixou de fazer esse negócio nos quartéis. Então, isso contra o Bolsonaro teria também que ser, tudo bem que não pode retroagir, e a contemporaneidade, mas em todos os governos de lá para cá, com exceção de Dilma, o Temer também não fez, porque foi da Dilma para cá. A Dilma fez lá um decreto, não, vamos acabar com esse negócio aí que eu não concordo com isso. Ah, porque ela de um lado. O Bolsonaro, do outro lado, diz, não, vamos rememorar. O rememorar aqui é também uma reflexão. O que foi mesmo o que aconteceu, aquele movimento de 64? Há aí uma guerra de narrativas. Uns dizem que foi golpe, outros dizem que não. É óbvio que eu estou entre aqueles que acham que houve uma ruptura da ordem constitucional de então. Não foi cumprida a ordem constitucional. Se a ordem fosse cumprida, Jango teria continuado. Mesmo que o Jango tivesse saído, como você comentou, não, o Jango saiu, o vice era o Ranieri, e houve ali uma eleição. Ora, logo depois teria que ter uma eleição geral, né? Os presidentes de então, na Constituição de então, os presidentes eram eleitos, né? Não era pelo Congresso, eram eleitos pela população em geral. Eram eleições diretas. O Jango, o Jânio foram eleitos pelo voto popular, e não pelo Congresso, né? E não por uma junta militar que escolhia quem não escolhia. Então, houve ali uma ruptura da ordem constitucional de então. Então, podemos fazer a reflexão. Por que se deu essa ruptura? Em que circunstância ela aconteceu? Essa ruptura, ela serviu, aí são as guerras de narrativa, serviu para evitar que o comunismo se instalasse no Brasil. É válido esse tipo de coisa. Então, é bom a gente rememorar e discutir. Abram-se as discussões lado a lado e vamos debater. Não pode fazer a Comissão da Verdade da Dilma e ouvir só um lado. Ah, com a Comissão da Verdade, o Estado está reconhecendo que ele errou e patati e patatá. Não, eu acho que se é uma Comissão da Verdade, teria que ter um amplo debate de ambas as partes, de ambas as narrativas, de investigações de lado a lado, e ao fim e ao cabo você chega. Olha, o Estado errou, o Estado não errou, o Estado errou, mas nestes casos, não errou naquele dali. Isso sim, mas uma comissão, na verdade, que tem apenas um viés, ela é um bocado de coisa, menos verdade. Reflexão, né? Olha, só um pouquinho, voltando aqui, tá? O Edno Jesus diz que tem um vídeo onde o Cajuru, que ele mostra vários documentos que, segundo ele, prova as falcatruas de Gilmar. Esse vídeo é mentiroso. Porque um documento, você não mostra em vídeo, não. Mostra para um jornalista. Para o jornalista checar se esse documento é verdadeiro. Olha, eu jogo uns papéis aqui no vídeo, está aqui um documento demonstrando isso. E é isso, cadê? Se ele tivesse esse documento, se ele fosse um cara mais sério, ele pegava esse documento e aí sim, nós teríamos um fato determinado. Entre com um pedido de CPI e diga, olha, nós vamos investigar isso daqui do Gilmar Mendes. Ou então que ele entre na justiça e denuncie.
Mas essa denúncia só para a imprensa, essa denúncia só de tribuna, para mim, isso é prova de irresponsabilidade. Se ele tem os documentos, mais razão ele tem de vai à justiça. Está aqui, ó. Está aqui o documento, doutor. Encontrei o documento aqui de sua falcatrua, eu quero que seja investigado. Cadê que ele faz isso? Não, não faz, porque sabe que será ridicularizado pela justiça. Ô André, você viu ontem aquela história do Papa? Chegou a ver, não? Mas de forma. Não foi, mas eu acho de uma forma grosseira, né? Grosseira. Porque ele podia. Eu fui seminarista. Duas coisas. Primeiro, uma correção. Ele é jesuíta, tá? Ele não é franciscano. Como ele assumiu o nome de Francisco, aí ontem um amigo meu disse, é porque ele é franciscano. Eu disse, não, ele não é franciscano. Como ele assumiu o nome de Francisco, então muita gente acha que é franciscano. Na verdade, ele é jesuíta. E olha só, ele se chama Jorge Bergoglio, né? Quando Papa, ele assumiu o nome de Francisco. Isso é uma tradição que ele não quebrou, ok? O que é que ele está dizendo a partir dali? Eu não sou mais o Bergoglio. Eu sou o Papa. Eu sou o representante de Deus na Terra. Então, há uma tradição que tem que ser cumprida. Ele, aquele beijo do anel, não é o beijo a ele, Bergoglio, é o beijo ao anel de Pedro, que é passado de Papa para Papa. Então, quando ele recolhe a mão, e para mim foi uma coisa grosseira, é como se eu fosse te apertar a mão e tu recolhesse tua mão, certo? É como se eu fosse te abraçar e tu recuasse. Eu vou te cumprimentar de forma espontânea e tu fosse frio. Então, para mim, aquilo foi uma coisa, como alguns disseram, perturbadora, realmente, né? Porque, ou então ele dissesse antes, olha, eu estou mudando, eu não quero, eu fico constrangido quando beijam o anel, eu prefiro que me abracem. É até uma coisa simpática. Mas sem ele avisar, aí a pessoa vai beijar a mão, por quê? Porque ela foi criada, não é culpa dela. Ela foi criada pela Igreja Católica Apostólica Romana, da qual o Papa faz parte e é o seu principal representante naquele momento. Ela foi educada nesta tradição, que quando chega a um bispo, em sinal de reverência, não a pessoa, mas em reverência ao que ele representa, a igreja. Então ali ele não é o Jorge Bergoglio, ele é o Papa Francisco. Então ele, no mínimo, tem que respeitar o que o outro pensa, né? O outro acha que beijar o anel do Papa é uma reverência que ele faz, não à pessoa do Bergoglio, não ao Papa Francisco, mas à própria Igreja Católica e, ao fundo, a Deus. Então, se ele quiser quebrar essa tradição, que ele deixe isso em público e não faça aquele tipo de constrangimento. Para mim, é constrangedor. Eu ficaria constrangido. Eu não beijaria, não iria beijar o anel. Mas se eu tivesse nessa, e ninguém é obrigado, certo? Mas há pessoas muito religiosas que acreditam nisso, que foram educadas nesta tradição, que estão ali no Papa e querem beijar ou o anel do bispo ou o anel do Papa, né? Na reverência à igreja e também a Cristo, a Pedro, que era o seu primeiro representante. Ali é o anel de Pedro, ele está na cátedra de Pedro, não está na sua casa, não está no ambiente social apenas dele e de seus convivas. Ele está ali como representante da igreja. Então, se ele quer mudar, eu estava dizendo, não, ele prefere um abraço, eu também preferiria um abraço, mas eu deixaria isso muito claro, para as pessoas não passarem por aquele constrangimento. Eu acho que ele constrangeu as pessoas e não precisaria daquilo dali, embora ele não gostasse, não quisesse, né? Mas deixasse isso muito claro. Porque imagina, você é o cara que está recebendo as pessoas. Então você já deixa claro, sei lá, faz um bilhetinho, entrega um papel, olha, o Papa não gosta que beije o anel, prefere um abraço, né? Que as pessoas não se constrangem nessa hora, André.
Um abraço. O Bené Gomes está dizendo que o Papa mostrou porque é argentino, cheio de catimba, estava custando, né? Um grande abraço, amigos. Um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. E que hoje dê Guarani em cima do Fortaleza.